O que é destaque nesta segunda-feira? FVS registra mais 818 casos de Covid-19 e amplia dados do boletim. Número de internados reduziu até 50%. Prefeitura anuncia reforma administrativa a partir desta segunda-feira, com extinção de secretarias e cargos comissionados para contenção de gastos em Manaus. Brasil registra 29.314 mortes e 514.849 casos confirmados de Covid-19. Gilmar Mendes diz que 60 milhões de votos não autoriza Bolsonaro a descumprir a Constituição. Forças Armadas ocupam 2.900 cargos no governo e temem desgaste. Onda de fúria. Atos contra a violência policial chegam a 75 cidades americanas. Preso assaltante homicida flagrado em vídeo assassinando um homem na Zona Norte. O criminoso simulava a venda de veículos para atrair vítimas e depois matá-las. Morre jovem baleada pelos pistoleiros da motocicleta em Iranduba. Agora de madrugada também em Iranduba, um homem foi morto a tiros na porta de sua casa no bairro Novo Amanhecer. A golpes de faca, 2 homens foram mortos em Manacapuru e no bairro da Betânia. Homem morre por espancamento em briga de bar no Parque São Pedro. É o Jornal da Manhã, 70 anos no ar, que começa agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. O tempo fala que é de 90% a probabilidade de chover 12 milímetros. A temperatura que é de 24 graus neste início de manhã, terá máxima de 32 graus Celsius. A umidade do ar é de 92% e os ventos estão calmos, com 6 km/h de velocidade. É segunda-feira, 1º de junho, 6º mês do ano. Chegamos aos 152 dias do ano e faltam 214 para terminar 2020. Hoje é dia de São Justino. Também é o Dia Internacional do Leite, Dia Nacional da Imprensa, o Dia Internacional da Criança adotada em países como Angola, Portugal e Moçambique, em referência à Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança em Genebra, em 1925, e o Dia Global dos Pais, instituído pela ONU. Na mitologia romana, na Roma Antiga, era o dia de Carna, uma das ninfas da mitologia romana. Com boa visibilidade, são normais operações de pousos e decolagens nos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. O que conta a história? 1945, Segunda Guerra Mundial, os aliados bombardeiam Osaka, a segunda cidade do Japão, que fica arrasada após receber uma carga de nada menos que 6.110 toneladas de explosivos despejados por aviões bombardeiros B-52, acabando por arrasar a cidade, que já fora vítima de um primeiro bombardeio feroz em 14 de março deste mesmo ano. Em 1983, criado o Conselho Nacional do Meio Ambiente no Brasil. Em 2001, massacre da família real do Nepal. O príncipe herdeiro Nipendra do Nepal atira e mata vários membros de sua família, incluindo seu pai e a sua própria mãe. 5h51 em Manaus. Em busca da informação, encontrou Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Local. Sejam bem-vindos ao Jornal da Manhã. Bom dia, Sonoplasta Hernandes Sampaio. 10.000 máscaras de tecido serão distribuídas nos 5 terminais de integração de Manaus nesta segunda-feira, primeiro dia de flexibilização do isolamento social, com a retomada de parte das atividades não essenciais. As máscaras serão distribuídas no horário de maior circulação de pessoas, de 6 às 8 horas da manhã, segundo a Secretaria de Justiça, Direitos Humanos e Cidadania, Sejusc. Alberto Pellegrini, e as máscaras serão distribuídas. E você onde está? Daqui a pouco serão distribuídas, Paulo, e nós estamos nesse momento falando em terminal, bem em frente ao Terminal 5, zona leste da cidade, aqui bem ao lado da garagem da Global, aqui na rotatória do bairro de São José. Pellegrini, e a movimentação, hoje as atividades em parte serão reiniciadas, e a movimentação aí no terminal, como é que está?
Já é maior, Paulo, do que na semana passada. Nós falávamos também na última segunda-feira, daqui mesmo, desse mesmo local, na rotatória do bairro do São José. Hoje, essa movimentação já é maior, Paulo. Já temos uma maior movimentação nesse momento. Conversava com os motoristas também da Global, já tem gestão de sobreaviso. O pessoal que fica na reserva, a qualquer momento pode também aumentar o número de coletivos na cidade, de acordo com a demanda, que deve ser bem maior no dia de hoje. Pois é, a frota de ônibus foi reduzida porque também faltavam passageiros, mas hoje, já com o reinício das atividades, naturalmente mais ônibus serão colocados à disposição dos passageiros, não é, Peregrini? Sim, Paulo Guerra, né? Foi assim que conversava com os profissionais da Global também, estão animados também, Paulo, aí retomando as atividades nos seus horários normais, horário de costume. Paulo, Secretaria de Justiça já está com alguns profissionais aqui nas proximidades do terminal. Daqui a pouco haverá distribuição de máscara e vamos esperar, Paulo Guerra, que hoje tenhamos aí um dia bem tranquilo, porém com uma movimentação maior na cidade. Peregrini, como é que está o tempo? Nublado, Paulo Guerra, oferecendo possibilidade de chuva aqui nessa área, né? Não tem aquele vento gostoso, mas está bem cinzento, está nublado nesse momento. Pois é, a meteorologia está falando, como dissemos ainda há pouco, que pode chover 12 milímetros hoje em Manaus, mas a temperatura ficará elevada, Alberto Peregrini. Pois é, como já está começando a ficar aqui nessa área, Paulo. Peregrini, tivemos aí a morte de um homem por espancamento, uma briga de bar, de novo, né, Peregrini? Como esse pessoal briga em bar? Semana passada, pelo menos uns 2 morreram durante brigas em bar. Pois é, e dessa vez, Paulo, não foi diferente, né? Tivemos aí um homem que morreu duas ocorrências de bar, uma lá no Riacho Doce, né? Quando o homem foi lá, segundo as informações, foi comprar um cigarro. Tava por lá, foi comprar um cigarro e tal, daí se envolveu numa briga com um homem conhecido como Batalha. Ele morreu por espancamento, foi muita peia, Paulo. Chute, murros, socos, pontapés, baque na cabeça e ele acabou morrendo. Peregrini, a violência lá em Iranduba preocupa, não é, Peregrini? E muita gente ali envolvida em crimes. Uma jovem morreu, ela foi baleada pelos pistoleiros da motocicleta lá em Iranduba. E agora de madrugada um homem também morreu na porta da sua casa, Peregrini. Infelizmente, Paulo, o município de Iranduba, com sua sede, seus distritos e também suas comunidades estão aí muito violentas. Você colocou muito bem, essa jovem Raíssa, Paulo Guerra Azevedo Rodrigues, tinha apenas 21 anos de idade, foi assassinada aí brutalmente. Na madrugada já de hoje, um outro homem morreu também na frente da casa onde morava. Ele foi atingido a tiros lá no bairro Novo Amanhecer. Fora, Paulo, as ocorrências que as pessoas estão reclamando muito de ação de bandidos em todas as comunidades do município de Iranduba. Pois é, Peregrini, e a bandidagem também aproveitando que o pessoal as ruas estão desertas e aí eles aproveitam, não é, Peregrini? Aproveitam para estarem aí, até essa moda que tem para cá de motoqueiro em alta velocidade, com moto sem descarga, isso está acontecendo em comunidades também lá do município de Iranduba. O pessoal está perdendo a paz. Aí aparece lá uma meia dúzia de motoqueiros, Paulo, levantando a roda e cortam a descarga das motos e tiram o sossego, a paz das comunidades do município. E quando eles morrem, Peregrini, ela é tão bonzinho, não é, Peregrini? Sim, é uma beleza, e faz homenagem, levanta a roda, balão branco, é tão bom quando um parte dessa para pior. E é verdade, Peregrini, os motociclistas realmente abusam da velocidade nas ruas de Manaus, principalmente nas principais avenidas e ruas de Manaus. Os motociclistas abusam da velocidade e acham até que são de aço, não é, Peregrini? Pois é, e para quem atravessa a rua, todo cuidado é pouco, Paulo. Sempre a gente fala por aqui como ocorre, pessoas que estão atravessando a rua, os carros param, né? E as pessoas vão atravessar a rua e de repente surge entre um carro e outro uma motocicleta em alta velocidade, vai e atropela o pedestre. Isso tem acontecido muito em Manaus. Você que atravessa a rua na faixa, quando os carros param, você vai atravessar, não acabou o perigo não. Você tem que prestar muita atenção se não surge um motoqueiro. Peregrini vai voltar daqui a pouco e vai contar tudo o que aconteceu nas últimas horas na cidade, trazendo também movimentação nos prontos-socorros e contando tudo o que aconteceu em Manaus e também no interior do estado, onde a violência realmente assusta. Até daqui a pouco. Até daqui a pouco, Paulo, mas eu trago aqui um abraço para você, interagindo com nossos ouvintes, dos profissionais lá do Clube do Tiro do Amazonas,
ali no município de Iranduba, logo após a ponte, Paulo. O instrutor de tiro, o Martins, o instrutor Paulo, o coronel Varela, o tenente Lopes, ele foi muito comentado, estive por lá, visitei Paulo Guerra, a gente sente o carinho que o ouvinte tem com o nosso Jornal da Manhã, com o nosso noticioso, e principalmente com você, Paulo. É contigo. Muito obrigado. 5:58 em Manaus. Nesta segunda-feira, o Departamento Estadual de Trânsito do Amazonas inicia o processo gradual de retomada de suas atividades com a abertura do agendamento eletrônico para alguns serviços. O atendimento presencial só vai retornar no dia 8 de junho. Em Manaus, 23 mil pessoas acompanharam a transmissão online de Pentecostes, que este ano foi realizada em uma solenidade restrita e transmitida pela internet em razão da pandemia. O evento também foi transmitido por uma rede de televisão. Na capital, missas e atividades da Igreja Católica seguem suspensas até 23 de junho por causa da pandemia. A Prefeitura de Iranduba autoriza o funcionamento de serviços não essenciais, mas impõe o cumprimento do protocolo de segurança para evitar o coronavírus. A Prefeitura de Iranduba publicou neste fim de semana o decreto número 047/2020, que estabelece o protocolo de segurança para a retomada de atividades comerciais e serviços não essenciais no município a partir de hoje. Conforme o decreto assinado pelo prefeito Francisco Gomes, pelo secretário de Saúde Leandro Souza e pelo procurador-geral José Monteiro, estão autorizados a funcionar restaurantes, lanchonetes e outros estabelecimentos do gênero alimentício, igrejas, lojas de roupas, calçados, cosméticos, eletrônicos, assistência técnica, móveis, eletrodomésticos, salões de beleza, óticas e laboratórios privados. Mas atenção, não podem funcionar ainda bares, balneários, clubes, retiros religiosos, colônias de férias e academias. Também seguem proibidos por enquanto aqui em Iranduba shows, festejos religiosos, competições esportivas e quaisquer eventos que provoquem aglomeração de pessoas. O decreto municipal 047 também torna obrigatório o uso de máscaras nas ruas, transportes, repartições públicas ou espaços da iniciativa privada. Os atendentes dos estabelecimentos autorizados a funcionar a partir de hoje devem obrigatoriamente usar máscaras, óculos, luvas e toucas e devem disponibilizar álcool para a higienização das mãos do público. Deve ser ainda observado em qualquer lugar o distanciamento de no mínimo 2 metros entre uma pessoa e outra. Os cultos nas igrejas não podem ter mais de 30 pessoas. As aulas presenciais na rede municipal de ensino têm reinício previsto para o dia 2 de julho. O prefeito Francisco Gomes disse que se o público cumprir o protocolo de segurança para evitar a proliferação do novo coronavírus, mais rapidamente Iranduba poderá voltar à normalidade. Essa luta é do povo irandubense. Por favor, ajude. Você não sabe o tanto que eu tô com vontade de liberar tudo, mas infelizmente eu não posso. E graças a Deus, Iranduba está controlado, graças a Deus. Daqui 15 dias, se Deus quiser, quem sabe que nós libere para todo mundo já trabalhar. Para isso vai depender de você, meu amigo irandubense. Para o secretário de Saúde, Leandro Souza, as medidas tomadas até aqui têm alcançado bons resultados no combate à pandemia. O município de Iranduba já esteve em 2º e 3º lugar no número de casos confirmados de coronavírus. Hoje o nosso município se encontra em 13º lugar. Tudo que nós não queremos é transferir pacientes do Iranduba em estado grave para UTIs em Manaus. Estamos tomando todas as medidas com muita responsabilidade para que o município de Iranduba não seja impactado de maneira negativa com essa pandemia. Entretanto, Paulo Guerra, tem gente que não está nem aí para os protocolos de prevenção ao coronavírus. Uma ouvinte lá da área dos flutuantes de Cacaupireira, que pediu para não ser identificada e por isso modificamos a voz dela, mandou esta denúncia. Alguns moradores daquele flutuante do Cacaupireira, chega sexta, sábado e domingo, o som alto, a gente não consegue dormir, brigo, é aquela confusão. Faz dias que está acontecendo isso, eu já fiz denúncia, alguns moradores daqui também já fez denúncia para a linha direta, mas sei que não tem como os policiais virem aqui, né? Porque aqui é flutuante.
E é de complicado, por favor, das autoridades tomarem providência sobre esse som alto daqui do pessoal do flutuante. Para o Jornal da Manhã, J.R. 6:02 em Manaus. As emissoras que estão retransmitindo o Jornal da Manhã: Rádios Panorama FM em Itacoatiara, FM Nova Beruri em Beruri, a Alternativa em Alvarães, Moiúna Boa Vista do Ramos, Nova FM Nova Olinda do Norte, Rio Madeira em Manicoré, Palmeira FM Manacapuru, Nova Luz FM em Canutama, Anamã FM em Anamã, Marã FM em Maraã, Caboclo FM Altazes, Urucará FM em Urucará, Comunitária Urucurituba, Açaí FM em Codajás, Rádio Santo Antônio FM em Borba, Urucurituba FM em Urucurituba, Tucunaré e Anuri FM em Anuri, Apuí FM em Apuí, Tucumã FM em Nova Aripuanã, Metropolitana Mix em Manacapuru. Manaus em tempo instável, céu parcialmente nublado, temperatura 24 graus 5 décimos. A Defensoria Pública do Estado, no Polo do Baixo Amazonas, ingressou com ações civil públicas querendo dar vivo indenizações por dano moral coletivo e a regularização dos serviços de telefonia e internet em Parintins, 5,7 milhões, em Amundá, 1,5 milhão, Boa Vista do Ramos, 950 mil e Barreirinha, 1,6 milhão. As ações foram protocoladas nos dias 29 e 30 de maio, após a Defensoria receber recorrentes denúncias sobre interrupção nos serviços prestados pela operadora nos municípios e de tentativas de solução extrajudicial que não tiveram êxito. Nas ações, a Defensoria requer a concessão da tutela de urgência antecipada, a fim de que seja determinada à empresa a imediata regularização do serviço essencial de comunicação, telefonia e internet prestado à população consumidora, assegurando o cumprimento das normas contratuais e consumeristas. O descumprimento da regularização implica em multa de até 50 mil reais por dia. De volta, José Alberto Zegdeg, seja bem-vindo, bom dia. Bom dia, Paulo, bom dia, ouvinte da Difusora. Bem, Paulo, apesar da pandemia de coronavírus, as obras na cidade de Manacapuru não param. Em lives realizadas constantemente pelo prefeito Beto D'Angelo, ele destaca sempre os trabalhos realizados na cidade e com prioridade a malha viária, que vem recebendo atenção redobrada para a segurança e o bem-estar da população manacapuruense. Na última sexta-feira, o município fechou um ciclo de 60 quilômetros de asfalto, fruto de um convênio com o governo do estado, onde ruas de difícil acesso, além de receberem asfaltamento, foram beneficiadas com calçadas e meio-fio. A partir de hoje, segunda-feira, a prefeitura entrará com mais 40 quilômetros de asfalto, oriundos de emendas parlamentares federais, que chegam em boa hora e irão beneficiar os bairros restantes. Com isso, a soma de 100 quilômetros de massa asfáltica deverá concluir a malha viária da cidade em quase toda a sua totalidade. Hoje já se pode trafegar pela cidade por ruas onde jamais se imaginou o asfalto chegar. Além da malha viária, diversas obras continuam em andamento e serão entregues no seu devido tempo, segundo o prefeito. Entre elas, o mercado municipal, que já está nos últimos retoques e em breve deverá receber, ser entregue à população. O velho prédio da prefeitura, situado bem no meio do sítio histórico de Manacapuru, já está pronto. Recebeu uma nova roupagem e toda a sua beleza arquitetônica se transformará no primeiro museu municipal, onde receberá visitantes e turistas para o compartilhamento da história do município, além do prédio da antiga delegacia, que também passou por reforma e hoje é ocupada pela Universidade Aberta do Brasil, a UAB. Em conversa com o prefeito por telefone, ele destacou a importância das obras e disse que, apesar de todo o caos, o município não pode parar e todos os trabalhadores estão seguindo as medidas de higienização e proteção. São obras importantes e aguardadas pela população, finalizou o prefeito. Bem, Paulo, hoje começa a reabertura de alguns serviços não essenciais autorizados pelo governo do estado. Mas aqui em Manacapuru, lamentavelmente, parece nunca ter havido este fechamento. O vai e vem de pessoas pelas ruas é uma coisa absurda. Ontem, domingo, o Miriti
o balneário do município, estava lotado como se nada tivesse acontecendo. No mais, mandar aí um alô lá para o ouvidor do município, o Cosme Bittencourt, Cosminho, bem no centro da cidade. De Maracapuru, Zeg para o Jornal da Manhã. Agora 6h10. O governo do estado vai pagar hoje os salários de 78.039 servidores ativos e amanhã, portanto, amanhã vai começar esse pagamento, terça e quarta-feira. O governo paga os salários de 78.039 servidores ativos nesta terça, dia 2, e quarta-feira, dia 3, conforme previsto no decreto número 41.757 de 30 de dezembro de 2019. Os inativos e aposentados também receberão em dia nesta terça-feira. Segundo a Secretaria de Estado de Administração e Gestão, somados os valores líquidos, ou seja, o que de fato é depositado na conta do servidor, os 78.039 servidores ativos receberão juntos 299.182.053 reais. Por meio do decreto número 41.757 de 30 de dezembro de 2019, o Estado fixou as datas do calendário de pagamento dos servidores públicos para todo o ano de 2020. O decreto estabelece que o pagamento será no segundo dia útil para servidores dos grupos 1 e 2 e no segundo dia útil para servidores do grupo 3. O governo informou também que está cumprindo a decisão liminar do Tribunal de Justiça do Amazonas, que suspendeu o aumento da alíquota de contribuição previdenciária para 14%, paga pelos servidores do Estado. A Procuradoria-Geral do Estado ingressou com recurso e aguarda o julgamento. 6h12. O prefeito Arthur Vigílio Neto consolida a partir desta segunda-feira, 1º de junho, as medidas da reforma administrativa e de redução de custos para fazer frente à recessão econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus e que está impactando na arrecadação do município, com queda de aproximadamente 30% a 40%. Entre as medidas anunciadas está a extinção de 3 secretarias, redução de 110 cargos comissionados, extinção e renegociação de contratos de aluguéis e novas repactuações de contratos com fornecedores, além de uma nova rodada de redução de custeio. As novas medidas estão contempladas no plano de contingenciamento apresentado à Câmara Municipal em março deste ano, com previsão de corte de 500 milhões no orçamento municipal. A reforma implica na extinção da Secretaria Municipal de Parcerias e Projetos Estratégicos, cujos projetos em andamento serão sugeridos e geridos pelo Instituto Municipal de Planejamento Urbano, INPLUB, e suas unidades gestoras de água e energia serão transferidas para a Secretaria Municipal de Administração, Planejamento e Gestão, da Secretaria Municipal de Defesa do Consumidor e Ouvidoria Procon Manaus, com absorção da ouvidoria pela Secretaria Municipal de Comunicação e da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer, que será incorporada como subsecretaria pela Secretaria Municipal da Mulher, Assistência Social e Cidadania. Além disso, o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que já unifica as atividades do transporte e trânsito, passará a funcionar em um prédio único no bairro de Cachoeirinha. Todos os seus setores serão integrados. Outra mudança será na lei de criação da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Sustentabilidade para a extinção de cargos de gestão. No que se refere ao plano de cortes com pessoal, todas as modificações irão representar a extinção de 110 cargos comissionados, o que vai gerar uma economia de 6,7 milhões até o final do ano. 6h14 em Manaus. Após reforçar a estrutura dos municípios polos regionais de saúde no interior para o enfrentamento ao novo coronavírus, o governo do estado vai melhorar a capacidade instalada de hospitais nos subpolos. A ideia é reforçar com respiradores e insumos para garantir atendimento a pacientes mais graves da doença nessas unidades. A estratégia foi apresentada pelo secretário executivo adjunto de Atenção Especializada ao Interior da Secretaria de Estado de Saúde, Cássio Espírito Santo, ontem, aos deputados da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Entre os municípios classificados como subpolos estão Coari, Fonte Boa, Borba, Carauari, Guajará e Maués.
Participaram da audiência a deputada Maiara Pinheiro, presidente da Comissão de Saúde da Assembleia, Joana Dark, líder do governo, Alessandra Campelo, Dr. Gomes, Beremilson Chagas, Wilker Barreto, Roberto Cidade e Carlinhos Bessa. O Amazonas registrou 818 novos casos neste domingo, totalizando 41.378 casos confirmados do novo coronavírus no estado, segundo o boletim epidemiológico divulgado pela Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas. A partir desta edição, o boletim passa a apresentar dados detalhados de hospitalização, óbitos, casos confirmados e a evolução diária da doença no Amazonas, especificando os índices da capital e do interior por data. A partir dos dados sociodemográficos, é possível traçar a dinâmica da pandemia no Amazonas com mais precisão, conforme aponta a diretora-presidente da FVS, Rosemary Costa Pinto. A titular da FVS assinala que houve nas últimas 2 semanas uma redução de 50% no número de hospitalizações. De acordo com o boletim divulgado neste domingo, foram confirmados por exame laboratorial mais 5 óbitos pela doença, todos ocorridos nas últimas 24 horas, elevando para 2.052 o total de mortes. Na capital, de acordo com dados da Prefeitura de Manaus, de sábado foram registrados 38 sepultamentos, 7 óbitos domiciliares e uma cremação. O boletim aponta que 5.698 pessoas com diagnóstico de Covid-19 estão em isolamento social ou domiciliar. Outras 33.140 pessoas já passaram pelo período de quarentena e se recuperaram da doença. Dos 41.378 casos confirmados no Amazonas até este domingo, 18.293 são de Manaus, significando 44,21%, e 23.085 do interior do estado, 55,79%. Nos 2 meses de agravamento da pandemia de Covid-19 no Amazonas, os cemitérios públicos e privados de Manaus registraram 5.168 sepultamentos e cremações. Foram 2.809 no mês de abril e mais 2.359 em maio. O sistema funerário público gerido pela Prefeitura de Manaus foi responsável por 4.334 desses em enterros, o equivalente a 83,8%. No mês de abril, os cemitérios públicos registraram 2.435 sepultamentos e cremações, enquanto que em maio foram 1.899. Apesar da redução de sepultamentos e cremações, os óbitos registrados tendo como causa a Covid-19 tiveram um crescimento de 83,1%, saindo de 190 em abril para 348 no mês de maio. O complexo turístico da Ponta Negra segue com interdição total de áreas de comércio, praia e acesso ao rio em razão da pandemia. De acordo com a Prefeitura, a reabertura gradual das atividades econômicas em Manaus anunciadas a partir desta segunda-feira, conforme plano divulgado pelo governo do Amazonas e publicado no decreto 42.330/2020, não alterou a interdição no espaço público. Pelo cronograma de retomada gradual das atividades, dividido em 4 ciclos, apenas na terceira fase, a partir do dia 29 de junho, os parques, espaços públicos e atrações turísticas poderão ser reabertos. A Polícia Militar e a Guarda Municipal, segundo a Prefeitura, vão reforçar as equipes de fiscalização que atuam no complexo para seguir orientando a população dos riscos de estar na rua passeando, não fazendo o isolamento social recomendado pelas autoridades de saúde. Peças publicitárias foram instaladas no parque e pedem para a população ficar em casa, escolhendo o lado da vida, não se expondo. Polícia. Mais um homicida foi retirado de circulação neste domingo, conforme informações repassadas por fontes de dentro da Polícia Civil. Dessa vez, sob a ação coordenada pelo delegado Olavo Moser, a equipe de investigação prendeu um homem que aparece em um vídeo executando um desafeto na rua 83 do Conjunto Mutirão, na Zona Norte, no dia 3 de janeiro deste ano. Conforme informações da fonte policial, o preso é de alta periculosidade e está envolvido em diversos homicídios na cidade. Ainda conforme a polícia, o criminoso é especialista em assassinar vítimas no estilo queima de arquivos.
No decorrer das investigações, a polícia apurou ainda que o preso simulava a venda de veículos para atrair compradores e posteriormente os assassinava e desovava, abandonava os corpos em locais distintos da capital. A polícia conseguiu seguir o rastro do assassino após a divulgação de um vídeo em que ele é o autor do assassinato de um homem. Na ocasião, a vítima foi morta com 4 tiros dentro de um carro modelo Fiat Palio de cor vermelha. Na época, o corpo da vítima foi encontrado em uma avenida no bairro Cidade Nova, horas após o crime. O que mais aconteceu, Alberto Pellegrini? Muito bem, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. A polícia militar na rua, a polícia civil também na rua, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã. Muita gente presa, muita gente com droga, muita gente com arma na cidade. O Josimar foi preso. O homem conhecido como Josimar foi preso, ele estava armado, estava também, Paulo Guerra, com uma quantidade em droga. Eu sempre achei que o Josimar foi violento. Eu sempre achei que esse Josimar não vale nada. O Josimar tira onda de educado, de não sei o que, é metido até a cantar. Mas não vale um tostão furado. Josimar FR, de 32 anos de idade, estava armado vendendo droga lá na comunidade Piquiá, em Itacoatiara, quando foi preso pelos policiais do batalhão da PM em Itacoatiara, que tem o comando do coronel Carliomar. Olivan, elemento conhecido como Olivan, de 23 anos, Paulo Guerra e ouvinte do Jornal da Manhã. Ele arrombou, invadiu uma residência, roubou o celular e outros pertences de uma senhora e ainda tentou estuprá-la. Só que a polícia chegou rápido, a polícia foi informada e rapidamente chegou ao local e tirou esse bandidão de circulação. Ele mora também lá no município de Itacoatiara. A bandidagem tá comendo, rapaz, tá no fogo lá, meu amigo. Com o Carliomar é outra coisa. A cidade de Itacoatiara está entrando no eixo depois da chegada do coronel Carliomar lá no município de Itacoatiara. E mais, Paulo Guerra e ouvinte de Jornal da Manhã, um homem de 22 anos foi preso na madrugada de ontem, após tentar matar a pancadas um morador de rua no centro da cidade. O fato aconteceu, era por volta de 2h45 da madrugada na rua Joaquim Nabuco. Na ocasião, lá naquela hora da madrugada, a vítima foi atacada e sofreu ferimentos nas costas e na região da costela. É aquela coisa como dizia antigamente, sem que nem pra quê, esse homem pegou uma pisa lá na área do centro da cidade. E mais de polícia. Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, a polícia na rua. E o Arrocan mais uma vez tirou armas e drogas de circulação. A Arrocan, na área da zona leste da cidade, prendeu um homem que estava com droga e estava com arma. Grande trabalho, mais uma vez, da Arrocan, tirando aí esses canalhas, esses bandidos de circulação. Um adolescente foi apreendido. Ele tinha simplesmente em sua casa uma submetralhadora. Ele tem apenas 17 anos de idade, mas já tinha em seu poder uma arma de grosso calibre. Ele foi preso, adivinha por quem? Foi apreendido, né? Se disser que um vagabundo desse foi preso, Ave Maria, é menor, é neném, um adolescente de 17 anos, bandido, safado, ordinário, pronto para matar, pronto para cometer assaltos. Ele tinha em seu poder uma submetralhadora e a Arrocan chegou até esse homem através de WhatsApp. Alguém fez o contato com a Arrocan. Faça você também. 99280 7574. Este é o Zap da Arrocan. Facinho aí para você decorar, mandar seu WhatsApp, não precisa se identificar e a Arrocan vai até o local da sua denúncia. É o 99280 7574. O Major Werner, comandante da Arrocan, tem uma equipe pronta para receber as suas denúncias 24 horas por dia. É agora as notícias
Notícias do Instituto Médico Legal. Saiba agora quem foi para a pedra nas últimas horas na cidade. E atenção, Paulo Guerra e ouvintes do Jornal da Manhã, atenção, atenção! A jovem Raíssa Azevedo Rodrigues, de 21 anos, foi cruelmente assassinada a tiros. O crime aconteceu lá no município de Iranduba. Ela ainda foi levada ao SPA Juventina Dias. Entretanto, não resistiu aos ferimentos e morreu. Infelizmente, essa jovem de apenas 21 anos de idade foi brutalmente assassinada. Os assassinos fugiram de moto e a delegacia especializada em homicídios e sequestros já está investigando o caso. Olha a faca, olha a faca, olha a morte! Um homem de 37 anos de idade foi brutalmente assassinado em uma briga de bar. Isso aconteceu lá na rua Magalhães Barata, no bairro da Betânia. Mas, rapaz, não tem uma lei que não era para abrir bar? E lá no bairro da Betânia, na Magalhães Barata, o bar estava aberto, o som era alto, ao som de Pablo. Esse homem levou várias facadas pelo corpo. Ele estava bebendo e se desentendeu com outro frequentador do bar. Daí houve uma discussão, essa discussão se acalorou e esse homem acabou levando 4 facadas na barriga. O criminoso, o assassino, o bandido fugiu do local e até o presente momento não identificado. Paulo Guerra, a família da vítima ficou revoltada. Aqui na unidade de saúde que ele foi, o homem levou 4 facadas e quando veio o atestado, né, quando veio a causa da morte, estava escrito Covid-19. O cara morre de facada e no laudo lá do hospital veio Covid-19. Outra briga de bola acabou em morte. Dessa vez aconteceu lá no Parque São Pedro. O bar estava funcionando, Paulo Guerra, e o som também estava alto. Dizia: essa noite eu queria que o mundo acabasse. Não acabou pro resto não, mas pra ele acabou. O homem que foi comprar cigarro nesse bar acabou morrendo. A vítima é o Luiz Carlos Júnior, de 32 anos. Não é o narrador do Sport TV, não. Esse Luiz Carlos Júnior é morador lá do Parque São Pedro. Ele saiu de casa, avisou para a família que ia comprar cigarro. Quando chegou lá no bar, houve uma briga. Segundo as informações, o homem que é acostumado a bater em todo mundo lá, o tal de Batalha, o espancou até a morte. Quando viu que o homem estava desacordado, ele fugiu do local e até o presente momento não foi encontrado. Mas é questão de horas para que a polícia ponha a mão nesse assassino lá do Parque São Pedro. Isso aconteceu à noite de ontem. O bar estava com música alta e estava funcionando normalmente. Bombons da morte pelo corpo. Tiros. No bairro Riacho Doce, um crime bárbaro aconteceu. O Randolfo de Souza, de 30 anos, foi barbaramente assassinado. Ele estava a caminho da casa da irmã. Ele estava tranquilo, estava andando calmamente. Ele estava tranquilo, mas não sabia. Ele não sabia, mas estava prestes a morrer naquele momento. Nesse momento em que ele caminhava, ele foi surpreendido pelo assassino que chegou. Certificou-se que se tratava mesmo do Randolfo e disparou. 1, 2, 3, 4 balaços no corpo da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu. Morreu na bala, morreu no tiro. Isso aconteceu lá no perigoso bairro Riacho Doce.
Vamos a Manacapuru! Vamos a Manacapuru, terra de gente boa. Um crime bárbaro aconteceu naquela cidade. Um bandido metido a doido. Diz que ele é doido, ele é assim porque ele é doido pra pegar o dele. Um homem conhecido como Raimundão. Ele é metido a doido. Matou covardemente a facadas um senhor de 64 anos. A vítima foi Joanilson Araújo, repito, 64 anos de idade. O crime absurdo e cruel aconteceu na cidade de Manacapuru. A população revoltada está torcendo aí que o Raimundão parta dessa para pior. A polícia rapidamente chegou ao endereço, chegou ao destino do Raimundão e o prendeu. O Raimundão foi preso. O Raimundão tomara que apodreça na cadeia. Ai, o Raimundão não faz nada, que o Raimundão é doido. É doido é pra pegar o dele. Raimundão é assassino, é perigoso, é bandido, é cruel, é covarde. E ainda por cima tira onda de doido. Tu é doido, doido é nada, rapaz. Um assassino perigoso, frio e cruel que merece ficar pelo menos até o fim da vida na cadeia. O Instituto Médico Legal realizou nas últimas 24 horas 56 exames de corpo de delito. Através de nossas redes sociais, Paulo Guerra, nos chega o carinho dos moradores da cidade de Itacoatiara, e no navio que está lá na frente da cidade também estão ouvindo o nosso jornal. O Tadeu, o Fábio, o Rômulo, o Jorge, e eles dizem, Paulo, que está chovendo muito, um verdadeiro temporal nesse momento em Itacoatiara, na Zona Leste, ali perto do Viver Melhor do T4, na entrada do Viver Melhor. Éder Gabriel também ouvindo o nosso noticioso, ainda do Instituto Médico Legal, Paulo Guerra. Mortes até o dia de hoje computadas, registradas no IML. Em janeiro foram 118 mortes. Em fevereiro, 76 mortes. Em março, 57 mortes. Em abril, 56 mortes. Em maio, mês que acabou agora há pouco, 39 mortes. Esperamos que esse mês de junho seja bem mais tranquilo. Ao todo, esse ano de 2020, já morreram por mortes violentas na cidade 356 pessoas. É contigo, Paulo Guerra. Últimas notícias. As bolsas asiáticas fecharam em alta significativa nesta segunda-feira, reagindo com alívio aos anúncios do fim da semana passada do presidente americano Donald Trump, que foi menos agressivo do que se esperava com a China em meio às tensões em torno de Hong Kong, e na esteira de dados mostrando recuperação do setor manufatureiro chinês após o choque do coronavírus. Na China continental, o índice Xangai Composto subiu 2,21% e o Shenzhen Composto avançou 3,16%. Em outras partes da região, o japonês Nikkei se valorizou 0,84% em Tóquio hoje. Na Coreia do Sul, a empresa biofarmacêutica Celltrion anunciou resultados positivos em um possível tratamento para a Covid-19 e sua ação saltou 6,56%. Na Oceania, a bolsa australiana seguiu o tom positivo da Ásia e o Standard & Poor's ASX 200 avançou 1,10% em Sydney. 3 pessoas foram presas na manhã de hoje durante a operação da Polícia Civil da Bahia contra a empresa que vendeu e não entregou respiradores no consórcio do Nordeste. Além das prisões, a operação Ragnarok cumpre 15 mandados de busca e apreensão em Salvador, São Paulo, Rio de Janeiro e Brasília. Informações iniciais da polícia é de que os presos foram encontrados em Brasília e no Rio de Janeiro, mas devem ser trazidos para a Bahia ainda nesta segunda-feira. De acordo com a polícia, o grupo-alvo da ação é especializado em estelionato através de fraude na venda de equipamentos hospitalares. Conforme apontam as investigações, a empresa recebeu 48 milhões por um conjunto de respiradores, não os entregou e ainda não devolveu o recurso. 6 horas e 38 minutos em Manaus. Bom dia, Josué.
Bom dia, Paulo. Rapidinho, bom dia a todos. Os shoppings de Manaus abrem hoje às 12 horas. Mas, Paulo, o detalhe é o seguinte: não tem praça da alimentação até o dia 15, não haverá as lojas âncoras, nem os cinemas. Então, o pessoal do shopping com quem eu conversei ontem, o Azuri, pede que a população vá mais a partir das 2 horas da tarde, porque quando as lojas já estarão completamente organizadas. Agora, Paulo, falando em organização, eu quero antecipadamente parabenizar os shoppings de Manaus. Paulo, a escada rolante marcada, álcool gel para todo mundo, medindo temperatura. Pelo amor de Deus, vamos ver se nesse item a população corresponde para que nós sejamos a cidade que está liberando, lenta, gradual, de forma inteligente, contendo paciência e educação. Nada de montão. Eu sei que as compras estão reprimidas, mas no dia seguinte está aberto de novo. Josué Filho para o Jornal da Manhã, e aproveito, Paulo, para abraçá-lo por um fato. Eu nunca vi tanta notícia na minha vida no fim de semana, Paulo. Pois é, José, muitos acontecimentos. Muitos. Aquele baque no Brasil sexta-feira, aquelas confusões que prosseguiram, Paulo, não mexeu no dólar. Acabou a cair, né, equilibradíssima. Quer dizer, o Brasil está começando, Paulo, a conviver com a crise institucional, né? Ninguém está levando mais a sério, porque é 6 mordidas por dia e 4 sopros. Tomara que fique 5-5. Bom dia. Bom dia. A Caixa Econômica Federal informou neste domingo que vai começar a acreditar nesta segunda-feira parcela do auxílio emergencial de R$600 diretamente nas contas bancárias indicadas pelos beneficiários. Os recursos que haviam sido antecipados para uso digital pelo aplicativo Caixa Tem agora serão transferidos automaticamente para as contas informadas pelos beneficiários de acordo com o calendário de saque em espécie. O governo do presidente Jair Bolsonaro nomeou o chefe de gabinete do senador Ciro Nogueira, PP do Piauí, Marcelo Lopes da Ponte, para a presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. A mudança foi publicada no Diário Oficial da União desta segunda-feira. Manifestantes por Bolsonaro exibem símbolo usado por neonazistas em ato de São Paulo. Polícia apura se foi estopim para um confronto. Grupos de torcedores de futebol e bolsonaristas brigaram ontem na Avenida Paulista, na capital bandeirante. A PM interveio e usou bombas de efeito moral para dispersar os manifestantes. Em mais um domingo, participando de atos em Brasília, o presidente Jair Bolsonaro compartilhou um vídeo em uma rede social em que aparece passeando a cavalo e acenando a apoiadores. O presidente não usava máscara, como determina o decreto assinado pelo governador do Distrito Federal, Ibanez Rocha. Estarei onde o povo estiver, escreveu Bolsonaro na publicação. Vestidos com a camisa da seleção brasileira, como de costume, alguns manifestantes carregavam faixas com os dizeres abaixo a ditadura do STF e intervenção militar. Havia ainda uma bandeira que pedia intervenção no STF. Nenhum desses, porém, apareceu no vídeo compartilhado pelo presidente. O ex-juiz Nicolau dos Santos Neto morreu neste domingo aos 91 anos em São Paulo. A informação foi confirmada pelo advogado do ex-juiz Selmo Márcio de Assis Pereira. Nicolau estava internado em um hospital de São Paulo com pneumonia e sintomas de Covid-19. Nicolau dos Santos ficou conhecido em 1998 no caso do superfaturamento da construção da sede do Fórum Trabalhista de São Paulo, na Barra Funda. Ele foi acusado de participar do desvio de quase 170 milhões na obra. Em junho de 2019, depois de ser condenado a 26 anos de prisão, ele deixou a cadeia após receber indulto para presos com mais de 60 anos e com problemas de saúde. As Forças Armadas já preveem que terão uma enorme conta para pagar ao fim do mandato do presidente Jair Bolsonaro pela presença de militares na cúpula e na base do governo. Em conversas nos quartéis e gabinetes de Brasília, opções admitem que a nova incursão na política, após 35 anos do fim da ditadura militar, trará desgaste à imagem da instituição e temem perder a credibilidade duramente reconquistada por causa do envolvimento com o governo e a perspectiva de seu naufrágio.
O Exército é quem deve ficar com maior ônus por ter um maior contingente no quadro da máquina pública bolsonarista. Levantamento do Ministério da Defesa feito a pedido do Estadão mostra que militares da ativa já ocupam quase 2.900 cargos no Executivo. São 1.595 integrantes do Exército, 680 da Marinha e 622 da Força Aérea Brasileira. O ministro Gilmar Mendes do Supremo Tribunal Federal pediu ponderação e cuidado em meio a um dia de protestos pró-democracia em São Paulo e mensagens do colega da Corte, decano Celso de Mello, que comparam o Brasil à Alemanha de Hitler. A gente não deve acender fósforo para saber se existe gasolina no tanque, disse Gilmar Mendes. O momento recomenda ponderação e cuidado para todos. O ministro afirmou neste domingo à Globo News que certas vezes falta ao presidente Jair Bolsonaro a compreensão de que ele foi eleito em uma democracia constitucional. O fato de o presidente ter tido quase 60 milhões de votos não o autoriza a descumprir a Constituição, afirmou. Gilmar disse ainda que pessoalmente já disse a Bolsonaro que achava equivocada a participação dele em manifestações antidemocráticas. Gilmar Mendes também afirmou que as instituições do Brasil estão funcionando, mas ele reconheceu que há escalada do discurso antidemocrático no país. Ele assegurou, contudo, que atos que pregam a ruptura não nos intimidam. O Brasil ultrapassou neste domingo a marca de 500 mil casos confirmados de infectados por Covid-19. Segundo o mais recente balanço do Ministério da Saúde, há no país 514.849 casos, com 29.314 mortes. Em todo o mundo, cerca de 200 grupos de cientistas trabalham intensamente no desenvolvimento de uma vacina segura e eficaz contra a Covid-19. Segundo a Organização Mundial da Saúde, pelo menos 8 delas já iniciaram a fase clínica de testes em pessoas. Disney anuncia que parques na Flórida devem reabrir em julho. Fechados desde março, parques da empresa vão abrir aos poucos. Os primeiros serão o Magic Kingdom e o Animal Kingdom, e depois o Epcot Center e os estúdios Hollywood. Visitantes e funcionários deverão cumprir regras para evitar a disseminação da Covid-19. Os colégios da Coreia do Norte retomaram as atividades nesta segunda-feira, 2 meses após a paralisação das atividades como medida de precaução contra o novo coronavírus, informou a imprensa norte-coreana. China prometeu nesta segunda-feira ao governo dos Estados Unidos uma resposta após os anúncios do presidente Donald Trump, que deseja limitar a entrada de cidadãos chineses em seu país e impor sanções comerciais a Hong Kong. Qualquer declaração ou ação que prejudique os interesses da China encontrará um firme contra-ataque, declarou Zhao Linjian, porta-voz do Ministério Chinês das Relações Exteriores. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, anunciou ontem que seu governo irá incluir o movimento de extrema-esquerda Antifa contra o fascismo em sua lista de organizações terroristas. Os Estados Unidos irão incluir na categoria de organizações terroristas, tuitou Trump, que atribuiu nos últimos dias a este movimento e a outros extremistas radicais os resultados violentos de manifestações de protesto pela morte de um homem negro de 46 anos por um policial branco. Em uma série de tweets, o presidente americano também cumprimentou as forças de ordem por terem conseguido controlar a situação em Minneapolis na noite de ontem. Protestos pela morte de George Floyd nos Estados Unidos chegam a 75 cidades americanas. Após a morte de um homem negro por um policial branco em Minneapolis, milhares de pessoas foram às ruas protestar. Desde quando as manifestações começaram na segunda, ao menos 5 pessoas morreram, segundo o jornal The New York Times. 1.700 pessoas foram presas. Manifestantes voltaram às ruas nas principais cidades dos Estados Unidos a noite passada e dezenas de cidades estão sob toque de recolher. 6h51, os destaques de capa dos principais jornais do país nesta segunda-feira. Vamos começar com o Globo do Rio de Janeiro. Rio e São Paulo têm confronto entre manifestantes pró-democracia, apoiadores de Bolsonaro e PMs. Folha de São Paulo. Celso de Mello compara Brasil à Alemanha de Hitler e diz que bolsonaristas querem abjeta ditadura. O Estado de São Paulo. Manifestantes desafiam toques de recolher e Estados Unidos vivem crise histórica.
No Planalto Central, na capital da República, o Correio Brasiliense. Número de casos de coronavírus passa de 500 mil no Brasil e mais 480 mortes em 24 horas. Valor econômico. Maioria discorda de Bolsonaro sobre armar população, diz Datafolha. Estado de Minas. Bolsonaro não está controlando a si mesmo, nem o executivo, diz filósofo Roberto Romano. Jornal do Comércio no Recife. Sem lockdown, Pernambuco estabelece regras para isolamento social. Fortaleza Diário do Nordeste. Trump envia 1.000 respiradores e medicamentos para o Brasil. Porto Alegre, 0 hora. Canais de YouTube que atacam o STF receberam verbas estatais de jornal. A única edição impressa local a chegar à nossa redação é a crítica que estampa hoje preparativos para o retorno à atividade. Participaram desta edição reportagens José Alberto Zegdeg, J. Rai e Alberto Pellegrini. A sonoplastia de rádio Hernandes Sampaio e Hamilton Cabral. Apresentação Paulo Guerra. No segmento de nossa programação vem chegando mais um super campeão de audiência. É Valdir Correia com o programa que leva a sua assinatura. Voltei, são 7 horas mais 1 minuto em Manaus. E lembrando, se for fazer exames, a nossa recomendação é Laboratório Reunidos, viu, gente? Vai ter sempre um bem pertinho de você. Para a sua comunidade de segurança, os Laboratórios Reunidos colocam à disposição dos clientes da Unimed seus pontos de coleta nos principais shoppings da cidade. Onde você tem preferência, pode ser no Milênio, Sumaúma, também no edifício comercial Sky Platino. É cedo atendimento, segunda a sábado, às 7 horas da manhã, e vai encontrar os melhores profissionais de análise clínica, porque os Laboratórios Reunidos operam o que há de mais moderno em tecnologia, atendendo diversas áreas. Pode ligar agora, agende seu exame, 3234-1331. Laboratório Reunido vai ter sempre um pertinho de você. Bom dia, bom na segunda-feira. Boas-vindas ao mês de junho. Pois é, segunda-feira, 1º de junho, 6º mês do ano, minha gente. E com a proteção de Deus, claro, hoje estamos alcançando no ano 152 dias, que faltam 214 para terminar 2020. Hoje comemoramos nesta data, 1º de junho, o Dia Internacional do Leite, Dia Nacional da Imprensa, Dia Internacional da Criança adotada em países como Angola, Portugal, Moçambique, em referência à Conferência Mundial para o Bem-Estar da Criança em Genebra, isso em 1925. Também hoje é o Dia Global dos Países, instituído pela ONU. E lá atrás, bem lá atrás, na mitologia romana, na Roma antiga, era o dia de Carna, uma das ninfas da mitologia romana. Maestro, será que vem água hoje? O Instituto Climatempo fala que é em torno de 90% a probabilidade de chover 12 milímetros. Bem cedinho, em alguns pontos da cidade teve chuva, aquela chuva leve, a famosa chuva molha besta, mas já teve água agora pela manhã, claro que não chegou a 12 milímetros, não chegou sequer a metade. E a previsão de temperatura máxima hoje é de 32 graus Celsius. A sombra, lá pelas 14, nos remete aos 36, com a famosa e gloriosa sensação térmica. Há pouquinho tivemos o Jornal da Manhã com credibilidade, com responsabilidade. O companheiro Paulo Guerra já informou os queridos ouvintes da difusora que com boa visibilidade são normais as operações de pousos e decolagens dos aeroportos Eduardo Gomes e no Militar de Ponta Pelada. Agora são 7 horas e 4 minutos, que hora em Manaus. Escute, porque tem ofertas da APA Móveis. A cozinhaço lindona, fogão de 5 bocas, super moderno e roupeiro bonitão com espelhos por apenas 1.399 cada. Ou levem 10 de 139,90 por cada. Ainda tem ar-condicionado 10.000 BTUs, viu, minha amiga? O roupeiro Paiva com 6 portas, 10 de 95,90 por cada. Leve tudo, é sem entrada, é fácil lá. E a bancada para a sala, a centrífuga
de roupas em 10 de 52,90 cada. Mesa com 4 cadeiras e roupeiro Bliss para solteiro 10 de 49,90 cada. Tá bom demais, não é, gente? É apamóveis.com.br. São 7h04, a hora em Manaus. Bem, o assunto principal hoje, claro, um dos principais, a cada instante nós temos mudança no noticiário, o funcionamento que volta hoje a reabrir paulatinamente, principalmente as redes de shoppings, né, minha gente? Então, em resposta à reabertura gradual, é bom que se entenda, reabertura gradual do comércio, os shopping centers de Manaus estão anunciando desde sexta-feira medidas que irão adotar para voltar à atividade, portanto, hoje aqui em Manaus, minimizando o risco de disseminação do coronavírus. Muito bem. Se você tem preferência pelo Amazonas Shopping, anote aí. O Amazonas Shopping está adotando uma série de medidas, como a instalação de câmeras infravermelhas nas entradas para medição de temperatura corporal, dispensaries de álcool em gel com acionamento pelo pé, marcação de espaços para garantir distanciamento entre as pessoas, inclusive nas escadas rolantes. Ali tem perigo, viu, gente? Todo mundo que está na escada rolante, coloca a mãozinha do lado, tome cuidado, tá bom? Bem, o Amazonas Shopping abrirá das 12 às 20 horas. As lojas satélites, quiosques, tem horário opcional, das 12 às 14 horas, isso vai, por enquanto, essa nova determinação do governo do estado, até 14 de junho. Os serviços essenciais que já estavam funcionando, porque funcionava, viu, gente? Lotéricas, farmácias, supermercado, bancos, continuam adotando o mesmo horário. É bom que se entenda isso. Os demais serviços abrirão de acordo com orientação dos órgãos competentes. Os bares e restaurantes continuarão funcionando na modalidade delivery. Você tem preferência pelo Shopping Ponta Negra? Anote aí. Reabrirá das 12 às 20 horas. Entre as medidas está a adoção de câmeras também termográficas que ficarão localizadas em pontos estratégicos do shopping. O equipamento fará daquela medição famosa da temperatura corporal de quem entrar no shopping. Ficarão impossibilitados de acesso todos que registrarem temperatura superior a 37,5 graus, tá bom? Também será obrigatório o uso de máscara de proteção. Entenda, por gentileza. Milênio que fica, o Milênio Gozado tem 2 entradas, né? Uma pela João Batista, outra pela Constantino Neri. O Milênio, informação que eu tenho aqui, que reabre, bem diferente dos outros, das 9 às 17 horas, que aos domingos e em feriados o centro de compras não estará ainda em funcionamento. Muito bem. Que o Milênio alinhou com os lojistas todas as medidas protetivas para o funcionamento e clientes, como o uso de máscaras e álcool em gel, o distanciamento social, higienização de embalagens, implantação de barreira de proteção dos caixas e locais de pagamento, além da intensificação da higienização dos ambientes e, claro, o uso de máscara será obrigatório. Essas e outras nós vamos reforçando, portanto, no padrão da difusora. Agora, anotem, ouçam por gentileza, tá? A prefeitura, atenção, a prefeitura está anunciando medidas econômicas. Ajuste, minha gente. Entre as medidas está a extinção de 3 secretarias, redução de 110 cargos comissionados, extinção e renegociação de contratos de aluguéis e novas repactuações com fornecedores. Essa medida, portanto, isso me chamou a atenção. O prefeito de Manaus, portanto, Arthur Vigílio Neto, consolida a partir de hoje, 1º de junho, as medidas da reforma administrativa e de redução de custos para fazer frente à recessão econômica provocada pela pandemia do novo coronavírus, que está impactando na arrecadação do município com queda de aproximadamente entre 30% e 40%. Então, isso começa hoje.
Entre as medidas anunciadas, portanto, repita, a extinção de 3 secretarias, redução de 110 cargos comissionados, extinção de renegociação de contrato de aluguéis e novas repactuações de contratos com fornecedores, além de uma nova rodada de redução de custeio. É uma matéria que eu já estou separando para daqui a pouquinho no Padrão da Difusora. Outro assunto, atenção, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha nacional de vacinação contra a gripe. Isso agora vai até o final do mês, dia 30 de junho. Essa campanha teve 3 fases, sendo que a terceira fase, dividida entre 2 etapas, iria só até o dia 5 agora do mês que se inicia. Então o governo federal anuncia que agora vai até o dia 30.